Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Alessandra, diretora do Centro de Pesquisa e Inovação, sou brasileiro. Em respeito a todos aqui que já estão na sala, vamos começar, nosso segundo workshop online, chamado Vinova Embrapi. Primeiramente, queria passar as orientações gerais, Gostaria de pedir a todos para manter os seus microfones desligados e também a câmera desativada, tá? Acho que é melhor para a gente ter um melhor desempenho aí do workshop e a melhor interação entre todos, tá? Vamos interagir, usar o nosso chat aqui do lado para se apresentar, colocar nome, instituição, e-mail, já que não podemos nos encontrar presencialmente no workshop, acho que é uma boa alternativa para a gente começar a interagir e melhorar a dinâmica entre todos vocês, tá? Sobre perguntas, por favor, coloquem todas as suas perguntas, dúvidas aqui no chat. Após todas as apresentações, eu vou moderar, vou pegar as perguntas e passando para os palestrantes e tenho certeza que vai dar tudo certo. Gostaria muito de pedir perguntas diretas, não muito extensas, para a gente conseguir ter tempo de atender a todas, tá? Da melhor forma possível. Próximo, Letícia, por favor. Bom, esse é o nosso segundo workshop, chamada Vinova Embrapi. A chamada abriu no dia 2 de abril, encerra no final de novembro. Nós estamos organizando uma série de workshops, o primeiro foi em abril, temos agora a nossa segunda edição e já temos previsto a terceira edição no mês de agosto. É com muito prazer que estamos organizando esse workshop em parceria com a Embrapi e com diversas outras entidades, Vinova, RISE, a Embaixada e a iniciativa Sweden Brazil Innovation Initiative. Próximo. Bom, sobre a abertura, eu mesmo que vou falar um pouquinho, depois eu vou pedir para o Carlos do Embrapi. O objetivo do workshop é facilitar colaboração entre atores da Suécia e do Brasil, que potencialmente podem aplicar para essa chamada que está aberta, ou para qualquer outra chamada que venha da cooperação ou qualquer tipo de interação. A gente acredita que é uma excelente oportunidade da network de vocês, esclarecimentos, dúvidas e manter um canal aberto com todos vocês, no sentido de facilitar a cooperação, tá? Era isso que eu tinha que falar, brevemente, são muitas apresentações, agora eu gostaria que o Carlos Pereira, diretor da Embrapi, falasse algumas palavras. Carlos, por favor. Ok, estão me ouvindo? Eu vou também falar sem a câmera aberta aqui, então, para ser mais rápido também. Só agradecer aí a Alessandra Cisby, embaixada da Suécia, a Ana Carolina Jacobs, que eu acho que estão por aqui, também a parceira Vinova, e dizer que da Embrapi, de novo, também da satisfação que a gente tem desse evento, de ter mais uma chamada aí aberta de parceria para projetos Brasil-Suécia. A parceria que a gente tem com a Suécia já vem de longa data, participação nos eventos de inovação, já temos vários contatos, principalmente com o RISE, Research Institute of Sweden, que é uma organização muito próxima da Embrapi. A gente vislumbra, teve visita às multas, a gente vislumbra grandes oportunidades, e a gente tem incentivado as unidades, a Embrapi, agradeço as que vão apresentar aqui os trabalhos, que a gente possa ter nessa nova chamada várias propostas sendo financiadas, para estreitar ainda mais essa cooperação, que sem dúvida é muito positiva. A Suécia é um parceiro estratégico, é um país, apesar de ser muito diferente do Brasil, seja por questão de tamanho, clima, a gente vê que tem uma facilidade grande de cooperação, um respeito mútuo, e é um dos países referências em inovação industrial, e por isso muito nos agrada poder estar apoiando essa chamada, e esperamos efetivamente que esse webinar sirva para aproximar, como todo projeto Embrapi, a gente tem que ter envolvimento das unidades Embrapi de empresas, na parceria com a Suécia tem que ter empresas dos dois lados, então que a gente consiga ajudar nesse matchmaking para que empresas brasileiras e suecas possam, junto com as unidades e com as ICT suecas, desenvolver projetos de inovação. De novo, agradecer a parceria de todos e bom evento para todo mundo. Carlos, muito obrigada. Só reforçando aqui, vou falar um pouquinho na agenda, Fizemos a abertura rápida. Hoje teremos uma apresentação sobre a cooperação Brasil-Suécia, o Jacob Paulsen da Embaixada vai falar um pouco, e depois temos o prazer de ter 5 unidades da Embrapi, que farão apresentações rápidas, breves, mas bem focadas no sentido de passar suas competências, expertises, no sentido de facilitar a cooperação
com a indústria brasileira, tá bom? Agora eu gostaria de passar a palavra para o Jacob Paulsen, da Embaixada. Jacob, por favor. Tá, boa tarde, obrigado. Letícia, você tem um slide lá, tá bom. Primeiro, gostaria de agradecer a CISP e BRAPI para o convite. Meu nome é Jacob Silva Paulsen e eu sou diretor da Seção de Ciência e Inovação. Trabalho como governo da Suécia dentro do Ministério da Empresa e Inovação. E como esta apresentação, eu gostaria de explicar um pouco sobre a nossa cooperação bilateral entre a Suécia e o Brasil, governo a governo, porque a chamada hoje pode ser considerado um dos resultados dessa cooperação. E também gostaria de falar um pouco sobre quem somos na nossa escritório chamado OSI, Office of Science and Innovation, aqui no Brasil, e como nós podemos ajudar vocês. Pode ser a próxima slide. Bom, quem somos? Sweden Innovation and Research Office. Nós temos 6 escritórios mundial em lugares considerados estrategicamente importantes para a Suécia. Por exemplo, temos no Japão, Coreia do Sul, China, Índia, Estados Unidos e aqui no Brasil. E a ideia é que cada escritório tem pessoas da Suécia como diretor e pessoas locais, uma ou mais, para entender como os ecossistemas de inovação e pesquisa funcionam em ambos os países. E aqui no Brasil, estou trabalhando com a minha colega Carol, que também está participando desse evento hoje. Pode mudar para o próximo slide. E nós estamos aqui para facilitar a cooperação bilateral nas áreas de pesquisa, inovação e ensino superior. E nós somos um ponte entre a Suécia e o Brasil. Primeiro, somos coletores de informação aqui no Brasil como na Suécia para entender como funcionam os ecossistemas dos ambos países. E também como disseminadores de informação e também trabalhando com abrindo portas, entrar em primeiro contato, fazendo matchmaking, com essa ideia que nós conhecemos os ecossistemas dos ambos países, né? E somos embaixadores de pesquisa e inovação, o ponto de contatos entre os governos no cooperação bilateral, governo a governo, que eu vou falar um pouco mais sobre agora. Pode mudar para a próxima slide. Tá bom. Nós temos uma cooperação bilateral entre o Ministério da Empresa e Inovação na Suécia e o MCT aqui no Brasil, que agora é o MCT, não é o Ministério da Comunicação, saiu, não é? Como o próprio Ministério. Nós temos uma cooperação na área de inovação e em 2015 foi criado um grupo na área de aeronáutica. Em 2017, outro na área de inovação mais amplo. Primeiro foi específico na aeronáutica, o outro grupo é todas as outras coisas, mais ou menos, não? Mas foi definido 4 subgrupos, sobre que eu gostaria de falar um pouco mais. Agora, está trabalhando em 4 subgrupos, que eu mostro aqui, não é bioeconomia, cidades inteligentes, mineração sustentável e life science. E agora estamos trabalhando para definir mais específico dentro dessas áreas os ecossistemas dos ambos países para se aproximar. E do lado do Brasil, temos como ponto de contato o primeiro é o MCT, né? Mas ele está trabalhando junto com o Ministério da Saúde, Ministério da Minas e Energias e Ministério da Saúde. E eles em si têm ligação como, por exemplo, Embrapi, Embrapa, Fiocruz e assim. E essa chamada que nós temos hoje em Savinova e Embrapi é uma parte dessa cooperação. Pode tocar para o próximo slide. E do lado
da Suécia, nós temos como ponto de contato para essa cooperação duas grandes factoras. Uma que é o RISE e o outro que é o chamado SIPS, Strategic Innovation Programs. Primeiro, RISE incluem, significa Research Institute of Sweden, e incluem praticamente todos os grandes institutos de pesquisa na Suécia. E também está atuando em todas as áreas de pesquisa e inovação, com quase 3.000 pesquisadores ligados. Tem uma infraestrutura muito bom para testar e simular e assim. Tem um grande potencial para achar parceiros dentro do RISE para projetos bilaterais. Pode trocar para o próximo slide. E o outro ponto de contato nós temos são como se program leaders de programas que se chamam Strategic Innovation Programs, ou programas estratégicos de inovação. E temos mais de 16 desses na Suécia e 4 desses agora estão ligados a esses subgrupos. Por exemplo, nós temos esse stream que é na área de Sustainable Mining, e temos Bioinnovation que está trabalhando com Bioeconomy e assim. O que é interessante com esses Strategic Innovation Program é que esses programas foram criados como chamadas para a indústria e o mundo de pesquisa em 2012. E esses juntos criaram agendas futuras para a inovação que têm interesse da sociedade, mas da indústria também e o mundo de pesquisa. E, por isso, você pode dizer que esses Strategic Innovation Programs são clusters de empresas, universidades e institutos de pesquisas trabalhando junto, um triplo helix, não? Esses também são ecossistemas onde você provavelmente pode achar parceiros para projetos bilaterais. E, junto com esses pontos de contatos do MCTIC, foi criado planos de ação na área de Smart Cities e bioeconomia, já foi finalizado e estamos ainda trabalhando com a área de mineração e Life Science. Isso significa que nós temos agora planos para trabalhar, vários desses já até tem projetos, mas nessa cooperação também gostaria de usar essa chamada aqui para projetos bilaterais. Bom, pode mudar para o próximo. E com tudo isso, nós criamos uma plataforma para fornecer informação sobre essa colaboração de longo prazo, de bilateral em inovação e pesquisa. Esta é uma hot site ligado ao homepage do CISP, que se chama SBII, que é Sweden Brazil Innovation Initiative. Esse é um projeto inicial de Vinnova da Suécia, operado por o RISE, junto com o CISP e com apoio de nós, de Science and Innovation. Nós ainda estamos trabalhando com esse homepage, mas esse tem muita informação importante com essa cooperação bilateral. Eu recomendo que você entre nesse site. Pode mudar para o próximo slide. Também fizemos uma template, uma declaração de interesse para ajudar a conectar os ecossistemas. E se você quiser, pode entrar no site e achar esse template e preencher com informação. Se você, por exemplo, está procurando uma unidade em Brasil ou empresa na Suécia ou assim, nós podemos mandar para esses nossos contatos nos ecossistemas para ajudar vocês. Bom, próximo. Foi isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Jacob, muito obrigada. Eu estou vendo aqui várias perguntas entrando no chat, eu vou tentar sumarizar depois. Eu acredito que a maioria delas foi respondida pela apresentação do Jacob, né, em seguida, mas vamos lá, que a gente tem uma agenda, né, workshop. Agora eu gostaria de pedir ao Paulo Curado, do CPQD, tá, para fazer sua breve apresentação. Ótimo.
Gente, muito obrigado. Estão todos me ouvindo certinho? Muito obrigado aí pelo convite aí do pessoal da Embrapi. E meu nome é Paulo Curado, eu sou diretor de inovação do CPQD e sou coordenador geral da unidade Embrapi CPQD de comunicações avançadas, né? Próximo, por favor. Então, eu tô hoje com alguns desafios, né? O primeiro desafio é mostrar em 5 minutos a expertise do CPQD, que é um ICT privado que se localiza em Campinas. A gente tem mais ou menos 900 colaboradores, pesquisadores, com 50 projetos em Andapi dentro do nosso portfólio, e a gente tem um acervo tecnológico muito grande, uma instituição de mais de 40 anos dentro do programa de P&D aqui do Brasil. Nós somos uma das entidades que mais faz a proteção intelectual, das entidades privadas, um que mais tira patentes do ano, nacionais e internacionais, e durante muitos anos nós somos a entidade que mais tem registros de software aqui no Brasil. O próximo, por favor. De uma maneira geral, o que nós temos aqui é a nossa estratégia de desenvolvimento. CPQD, se vocês pegaram, nós temos 4 direcionadores estratégicos, né? O primeiro é o crescimento sustentável, é ser uma organização que faça o seu trabalho chegar até o mercado e, com isso, gere recursos que possam ser aplicados dentro da própria instituição para pesquisa e desenvolvimento. Nós somos uma ICT privada e temos que gerar resultados para isso. Um segundo direcionador, nós ambicionamos ser protagonistas em IoT, e hoje nós somos a entidade que ajudou o Brasil a escrever o Plano Nacional de IoT e tem uma atuação muito consistente em relação a disso. Um terceiro direcionador é ser um parceiro do Estado, para fazer bem-estar da nossa sociedade, e o último é internacionalização, não é atuar no exterior, e sim padrão internacional, e essa chamada faz com que nós consigamos trabalhar com instituições do exterior, colocando todo a nossa expertise. Cada um desses temas, nós estamos rodando um tema de transformação cultural, nós temos inovação aberta como um dos nossos princípios, e o nosso DNA é conectividade e inteligência artificial. Trabalhamos no desenvolvimento tanto de propostas em cidades inteligentes, agronegócio inteligente, manufatura avançada, visando o desenvolvimento do país. O que nós aportamos como unidade? Próximo slide, por favor. Nós temos o que nós chamamos das nossas plataformas tecnológicas. Próximo slide, isso. Essas plataformas tecnológicas, eu não vou colocar, vocês pensem como uma tabela periódica, cada coluna é uma plataforma tecnológica, cada elemento que tem aí é um componente tecnológico, e para fazer um projeto eu uso esses componentes como se fosse montar um componente químico novo. Então, eu tenho computação avançada, segurança e privacidade, computação cognitiva, rede de dados, computação cognitiva IA, rede de dados, comunicações óticas, comunicação sem fio, sensoriamento, sistemas de energia e sistemas eletrônicos embarcados. Sendo um pouquinho mais específico, próximo slide, por favor. Próximo slide. Nós temos as tecnologias emergentes. Cada uma daquelas plataformas eu posso colocar nessas tecnologias emergentes, atuação, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain, conectividade, mobilidade e sensoramento. Nessas plataformas e nesses conhecimentos eu tenho o que eu chamo dos ativos tecnológicos, ou seja, são componentes prontos que auxiliam e aceleram o desenvolvimento. Nós temos plataformas abertas, Dojo, plataformas proprietárias de billing, assistentes virtuais, plataformas de inteligência artificial, dentro das respectivas tecnologias emergentes, em que a gente, utilizando o desenvolvimento, a gente pode acelerar. Isso também com desenvolvimento muito forte em blockchain, um framework muito robusto e trabalhando muito em identidade. Próximo slide, por favor. Próximo slide. E com isso, nós podemos desenvolver projetos na área de dispositivos, de comunicação, assessoramento, na parte de rede, suporte a aplicações, privacidade e segurança. Ou seja, projetos nós podemos desenvolver nessa área. Eu poderia destacar o primeiro, próximo slide, por favor. Os projetos que nós temos em... Próximo slide, por favor. Os projetos em IoT, onde a gente desenvolve dispositivos, soluções de conectividade, plataformas e aplicações, aí que entra onde eu coloco os nossos ativos tecnológicos, e também o próximo slide, por favor.
os projetos de inteligência artificial. O CPQD tem uma tradição muito forte em inteligência artificial, principalmente nas questões de fala. Inclusive, vocês já devem ter falado com alguma máquina que usa a nossa tecnologia, porque nós temos vários sistemas do mercado atingindo o mercado com isso. Por último, eu queria colocar como exemplo, a próxima slide, por favor. Eu queria colocar como exemplo um projeto que muito nos orgulha fazer, é o projeto Citizen. Simplesmente, eu coloquei esse projeto para mostrar, o projeto Citizen é uma plataforma centrada no cidadão, onde o CPQD está portando conhecimento de voz com ele, um projeto de fomento que nós estamos fazendo junto com o Newton Fund, e tem todas essas organizações que vocês vão ter embaixo, ou seja, nós trabalhamos com bastante cooperação, bastante iniciativa aberta. Estamos à disposição de vocês para levar projetos nas áreas que eu mostrei. Muito curto, mas é a apresentação e eu estou à disposição para mais dados. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, foi ótimo. Lembrar a todos que no final nós vamos passar todas as apresentações para todos, com os contatos, isso deve ajudar muito. Agora eu gostaria de chamar a Patrícia Benu, do Embrapa Agroenergia, para a sua apresentação. Patrícia, por favor. Boa tarde a todos, obrigada Alessandra pelo convite, Denise, Carlos, também vou falar rapidinho da nossa unidade Embrapi, e eu vou compartilhar alguns links aqui também no bate-papo, caso vocês queiram entender um pouquinho melhor. A nossa unidade, então, se puder passar o slide, por favor, ela é uma rede da Embrapa, né, a gente trabalha no conceito de agroenergia, mas o que muito alinha com esse trabalho que o Jacob escreveu sobre a parte de bioeconomia, né? Então, a gente utiliza essa biomassa para diferentes tipos de produtos. A gente está localizado em Brasília, ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, né? O MAPA. Eu estou falando assim, às vezes, porque a gente sabe que tem também alguns parceiros da Suécia, então, me perdoe se o Brasil a gente conhece, né, as siglas, mas eu gosto de explicar também. E a gente atualmente tem um corpo técnico de 100 empregados, tá? A gente, pode passar o slide, por favor? Trabalha em diferentes linhas de pesquisa, então eu gostaria de destacar aqui algumas vantagens do nosso modelo. A gente tem uma equipe que ela é multidisciplinar, a gente tem mestres e doutores em diferentes áreas, então a nossa unidade aqui, ela é uma unidade da Embrapa um pouco diferenciada mais, porque a gente trabalha muito mais com processo, é uma unidade mais de biotecnologia, né, e por isso que o nosso credenciamento como uma unidade Embrapi é na área de bioquímica de renováveis. Temos tanto a parte experimental, áreas de planta piloto e a parte de campo com todo Embrapa. E uma das áreas que a gente tem bastante demanda dos parceiros, né, é a parte de coleção dos micro-organismos, porque a gente tem uma coleção da Embrapa Agroenergia com mais de 10 mil micro-organismos, que a gente pode utilizar, então, nos processos para desenvolver diferentes tipos de tecnologia, todas regulamentadas de acordo com os órgãos, né, do Brasil, do Ministério, enfim, tudo à disposição para essas parcerias. Pode passar, por favor? A gente trabalha basicamente em 4 plataformas, então, desde a parte da biomassa, do aproveitamento, para essa parte mais agro mesmo, né, com parceria dentro da nossa rede da Embrapa, a parte da biotecnologia industrial, que é o nosso foco aqui na unidade Embrapi, que a gente tem hoje uma carteira com mais de 13 projetos diferenciados, né, das instituições, com essas empresas parceiras, a área de químicas de renováveis e parte de materiais também, que seriam os biomateriais, os bioprodutos. A gente, pode passar o slide, por favor, tem uma vitrine tecnológica. Essa vitrine, a gente selecionou aqui 27 tecnologias que vocês podem acessar nesse endereço aqui, e aí eu também vou compartilhar aqui depois da apresentação no bate-papo, quem quiser acessar na nossa página, onde a gente pode, então, diferenciar algumas dessas tecnologias que a gente tem à disposição, que a gente pode co-desenvolver com esse nosso parceiro, tá? Então, é só um case para que vocês possam entender nossas áreas de atuação. Próximo slide, por favor. O nosso modelo de negócio é trabalhar com inovação aberta, por isso que a gente é uma unidade credenciada da Embrapi, e escala de maturidade, a gente trabalha basicamente de 3 a 6, então até essa escala piloto, como eu falei,
E dando alguns exemplos aqui, a gente tem fermentador de 150 litros, e a nossa parte de campos experimentais, a gente trabalha também com a parte de plantas OGMs, né? Então, a gente tem também um campo experimental aqui, todo regularizado pela CTN Bio. Tá? Então, aqui nos modelos Embrapi, de 3 a 6 que a gente trabalha, fazendo essa parceria para que o parceiro coloque no mercado de 7 a 9 a escala de TRE. Próximo slide, por favor. A gente é uma unidade desde 2016, então 4 anos atuando em parceria com a Embrapi. A grande vantagem desse modelo, né, acho que todos que estão participando aqui, essa questão de agilidade e flexibilidade, e como eu comentei, a nossa carteira de projetos hoje, a gente tem 13 projetos aí com diferentes parceiros, inclusive alguns que estão fazendo a que a gente chama de recompra, né, tá indo no segundo e terceiro projeto com a mesma empresa. Então, para isso, para a gente é uma satisfação que a gente vê que é um modelo que realmente funciona e que as empresas estão bem interessadas. Próximo slide. Aqui são alguns tipos de parceria também que a gente tem. Nos projetos da Embrapi, a gente trabalha mais com acordo de cooperação técnica, mas a gente tem a parte de licenciamento também. Então, na vitrine, se alguém tiver interesse, a gente pode fazer projetos em parceria para colocar esses ativos no mercado, a parte de licenciamento. A gente tem interações com startups, spin-offs, então são vários modelos, isso daí a gente pode ficar à disposição, qual que é o melhor tipo de negociação, mas sempre lembrando que a gente aqui na Agroenergia tem o fast tracking devido a essa parceria com a Embrapi, então os nossos projetos conseguem ser aprovados e contratados com uma certa agilidade interna. Próximo slide. Aqui era um vídeo, tá? É uma apresentação que a gente tem, que depois eu também posso passar o link para vocês, que é como que a gente pode fazer esse tipo de parceria, que seria uma segunda etapa. E eu acho que é o último slide, se eu não me engano. Pode passar, por favor? Aqui são alguns parceiros que a gente já tem contratados no modelo industrial, né, com alguma das empresas, alguma delas Embrapi, outras com outros órgãos de fomento. E para a gente, assim, sempre o nosso objetivo aqui é fazer o projeto, escutar a demanda do parceiro e achar uma melhor alternativa para que a gente possa entregar o produto e colocar isso no mercado, tá? Então, a gente está à disposição, eu permaneço, eu estou à disposição de quem tenha qualquer dúvida para ver a melhor opção para a empresa. E aqui são só as nossas redes sociais também para quem quiser seguir e tirar alguma informação. Obrigada, Alessandra. Eu acho que da minha parte era isso que eu queria apresentar e estou à disposição. Qualquer dúvida? Muito obrigada, Patrícia, foi ótimo. Vamos agora, né, seguindo nossa agenda, chamar o Gustavo Castoldi, do IF Goiano, para sua breve apresentação. Por favor, Gustavo. Olá, boa tarde. Obrigado. Todo mundo me ouvindo? Pode confirmar, por favor? Sim. Sim. Obrigado, então. Obrigado, que ótimo. Gente, boa tarde. Primeiro eu agradeço a oportunidade de participar desse webinar, né? E rapidamente a gente vai falar sobre o que a gente vê como oportunidade aqui na nossa unidade Embrapi e como a gente pode trabalhar em parceria. Então, a nossa unidade, a nosso polo Embrapi é ligado ao Instituto Federal Goiano, né? Você pode passar, por gentileza. A gente fica, só para vocês terem uma ideia, então, o Instituto Federal Goiano é um instituto de ensino técnico, tecnológico, também com superior e pós, né? A gente fica no estado de Goiás, a gente tem um volume grande de alunos, e uma proposta um pouco diferente de unidades Embrapi ligadas a institutos, né? Diferente do CPQD ou da própria Embrapa, é que a gente tem por missão incluir alunos, né? Treinar alunos dentro desses projetos Embrapi. Que é bem interessante porque vários casos já da própria empresa parceira, ela contrata o aluno que foi treinado dentro do projeto dela. Então, é uma forma bem interessante de formação de pessoas. Então, a gente tem uma capilaridade, esse slide é só para mostrar que a gente tem uma capilaridade muito boa dentro do estado e a gente, então, pode trabalhar em diversas vocações agrícolas dentro do nosso estado, tá? Mais um, por favor, próximo slide. O nosso polo de inovação, né, o Embrapi, fica localizado em Rio Verde. Rio Verde, em termos agrícolas, é uma das principais regiões do país, né, a base da economia que é a agricultura.
e a gente tem trabalha em duas áreas de atuação, né? A nossa temática é tecnologias agroindustriais, mas com duas linhas principais. Tecnologias para manejo agrícola, então é uma área mais voltada ao uso de drones, de compostos para melhorar a condição de crescimento e mitigação de estresse em plantas. E uma segunda linha mais focada na parte de processamento e armazenamento de grãos. Aqui também é um grande polo sementeiro, né, do Brasil. Próximo slide. Rapidamente, né, só para as competências que a gente tem acesso dentro da nossa unidade Embrapi, né, os pesquisadores, basicamente, o agronegócio, a gente tem competências diversas dentro do agronegócio, né, então vai de doenças em plantas, insetos, plantas daninhas, nutrição, tecnologia de sementes, e aí para a parte mais tecnológica, né, drones, sensores, irrigação, inteligência artificial, internet das coisas para o agro, né? Próximo slide. Alguns laboratórios, né, que a gente tem cadastrados junto à unidade, então a gente pode compartilhar, a gente compartilha, na verdade, com empresas parceiras em projetos, né, um laboratório de cultura de tecidos, que eu não comentei, é um laboratório muito interessante, e outros laboratórios muito bem equipados, né, a nível Brasil e até mesmo se comparando a laboratórios de fora do Brasil, né, como a parte de drones e sensores, a parte de metabolismo de plantas, então com câmeras totalmente controladas de crescimento. Enfim, normalmente eu já falo rápido, né, pessoal? Então, quando eu tenho 5 minutos, eu até peço desculpa. Próximo slide, por gentileza. Esses últimos slides, os dois são alguns projetos que mostram bem a nossa vocação, né? Esse é um projeto e são linhas, mostram a nossa vocação e são linhas que a gente entende serem áreas com um potencial de crescimento muito grande no agro, né? Inclusive, empresas parceiras nossas, até algumas assistindo, participando do webinar, são empresas interessadas, né, em novos projetos, em parcerias com outras instituições e agências de fomento, empresas de outros países, né? Então, tem muito a crescer. Quando a gente fala em inteligência artificial aplicada a imagens, né, a gente tem um mundo de tecnologias. Na parte de nutrição de plantas, então, assim, a busca por melhores compostos e fórmulas que melhorem as condições podem potencializar o crescimento dessas plantas ou mitigar condições de estresse cada vez mais comuns na agricultura, né? E assim, talvez minoria de vocês conheçam, mas assim, a base da economia aqui é a agricultura, gira. Então, assim, a gente está no meio de um laboratório a céu aberto. Então, uma das coisas interessantes da nossa unidade é que nossos projetos eles são sempre validados dentro de usuários fim. Então, basicamente, a gente valida os projetos dentro de um potencial cliente desse projeto. E aqui o modelo do agronegócio é um pouco diferente no Cerrado, então ele é tudo muito grande. Então, isso é uma vantagem, uma coisa muito interessante de rodar dos projetos que a gente tem rodado, sabe? Mais um slide, por gentileza, acho que é o último. São outros projetos que a gente tem que também tem crescido a demanda, né? Projetos que envolvem a gestão agrícola, mas não necessariamente o software, que a nossa unidade não é de software, mas sim como você abastece ele, né? Muitas vezes a gente tem vários softwares, mas alguns sequer são utilizados no campo. Por quê? Porque talvez o jeito de ser alimentado pelo cara que está lá na ponta produzindo não é dos mais fáceis. Então a gente tem uma demanda crescida para a gente fazer muito bem o link entre o usuário e, na verdade, quem vai abastecer esse software lá, né, o operador, com empresas, e também essa parte de IoT para o agro, né? Esse aqui é um projeto com armadilhas inteligentes. Então, assim, é um projeto bem bacana, um potencial também muito grande, e a gente trabalha também validando dentro de áreas produtoras, dentro de potenciais clientes. Então, são áreas que tem atraído muito interesse, a gente tem expertise, existe o potencial e a gente está aqui para ajudar, tá? Eu acho que todos os nossos contatos são disponibilizados e fico à disposição de qualquer dúvida, e algumas empresas parceiras nossas estão aí também, tá bom? Obrigado. Gustavo, muito obrigado, foi ótima a apresentação. Agora gostaríamos de avançar, né? Vamos
ao próximo. Agora é o momento da Denise Medina, da COP, UFRJ. Denise, por favor. Não estou conseguindo ativar o som, vocês estão ouvindo? Sim. Sim, ok, então, pode passar então. Bom, vou falar então aqui da COP, né? Nesse desafio de 5 minutos, pode passar? Pode passar, slide. Bom, então, a COP, ela tem o lema de engenharia e inovação, a nossa habilidade de tentar construir o futuro, e a gente partiu de um programa, primeiro programa de pós-graduação, mestrado em engenharia no Brasil, que foi engenharia química, mas hoje já estamos aí com 13 programas, então temos uma multidisciplinaridade no estudo de engenharia. A COP se diz como pioneira, né, em trazer essa aproximação entre academia e sociedade, porque ela foi fundada justamente para isso, para que os problemas das empresas, das indústrias fossem endereçados na universidade. Pode passar. A gente hoje tem mais de 17 mil alunos de mestrado e doutorado formado e trabalham na universidade cerca de 490 professores com doutorado. Tá? Um overview de nossa tecnologia, a gente tem a área de óleo e gás, que nós somos mais conhecidos, energias renováveis, integração dessas energias, tecnologias de hidrogênio, levitação magnética, microgrids, smart grids, monitoramento ambiental, a parte de biocombustíveis, baixo carbono, CO2. E algumas das nossas tecnologias nós temos a oportunidade de estar testando no próprio Ilha do Fundão. A gente tem então, laboratório vivo. Pode passar. Pode passar. Outro slide, então. Outras coisas que nós não somos muito conhecidas. Não, volta. Voltam. Na parte de biofarmacêutica, na produção de vacinas e terapias celulares, nós não somos muito conhecidos, não, mas a partir de agora acho que a gente vai começar a ficar também, porque nós estamos com um projeto em Embrapi com relação ao Covid, de produção da proteína S para fazer os testes, né? São os testes mais eficazes que tem de detecção. A gente está produzindo aqui, é o único centro que produz no Brasil. Trabalhamos também com a Zika, enfim. Temos a parte de mineração, de mining, smart cities, manufatura aditiva, também polímeros e compósitos. Pode passar. Próximo. Bom, a gente é mais conhecido óleo e gás, a nossa unidade de Embrapi é voltada para óleo e gás, né? Engenharia de petróleo e gás, na verdade, do upstream até o downstream. Aqui tem algumas tecnologias que nós desenvolvemos, temos o nosso tanque oceânico, o nosso boião, uma boia oceanográfica, um medidor de marés, enfim, é o que a gente tem aqui, bastante coisa nessa área, que essa parceria vem desde o início da produção da Petrobras, quando ela foi para o mar, a gente tem essa parceria, não é à toa que o SEMPS hoje está instalado dentro da Ilha do Fundão. Próximo, por favor. Bom, também temos as energias renováveis, na parte de energia solar, a gente está trabalhando hoje com o conceito de células fotovoltaicas de alta performance, onde que a questão básica para melhorar essa competitividade delas é você conseguir dissipar o calor. A gente tem um sistema de multicanais que vai, então, fazer essa dissipação do calor e conseguir uma melhor eficiência dela. E a gente está com um projeto em Embrapi, que, inclusive, é para pegar isso e esse calor que é liberado, né, a gente fazer uma dessalinização, um projeto offshore também, que a gente está tendo. Próximo. Tecnologia de hidrogênio, a gente já está na terceira geração de ônibus a hidrogênio, esse ônibus cai do lado, que ele circula da linha do fundão, então está bem adiantado isso. Também trabalhamos com a parte de armazenamento de hidrogênio, pode passar. Próximo. Bom, levitação magnética, a gente tem esse nosso maglev, nosso trem, que também opera entre duas unidades lá na COP, e é uma grande aposta, é bastante interessante isso, e agora a gente está trabalhando isso mais com a questão de bancagem magnética, essa mesma tecnologia. Por exemplo, no caso de bombas BCS, são bombas de altíssima vazão para bombeamento, né, da carga do pré-sal. O que acontece é que o desgaste é muito grande, e esse mancar magnético pode ser uma solução de aumentar a vida útil disso e conseguir reduzir as paradas que a gente tem nas unidades. Próximo. Bom, temos também a questão de monitoramento ambiental. A gente tem um data center um satélite que a gente consegue monitorar todos os dados, levantamento de dados meteorológicos, sonográficos, enfim, para várias aplicações, principalmente da área de óleo e gás. Ponto. Próximo. A questão do biodiesel, a gente está com uma patente de
pequenas unidades de geração de biodiesel, que são escalonadas, né? Você tem módulos, e a gente consegue um tempo de residência de 35 segundos, então bastante revolucionária, a patente está ocorrendo agora, uma tecnologia bastante interessante que vale a pena a gente apostar também. Próximo. Bom, no evento de hoje, qual é a ideia? A gente teve um contato com o pessoal da Suécia, 2 empresas nos procuraram com relação ao desenvolvimento de unidade piloto de geração híbrida de energia, né? Geração híbrida eólica e onda. E, quer dizer, a partir de uma unidade de 50 megawatts, a gente pode tentar fazer isso, uma unidade, ou tentar futuramente trabalhar, que a gente tem uma farm, né? Uma fazenda, Wave Wind Farm. O trabalho tem algumas pontos a serem ainda desenvolvidos, a questão da amarração, caso se faça realmente uma unidade flutuante, o armazenamento da energia e o cabeamento para a transmissão dessa energia. Próximo. Bom, então, assim, de uma forma geral, são aplicações de microredes sustentáveis de geração híbrida de energia, e no aspecto mais geral, elas têm aplicações não só na área de subsídio, no FPSO e na plataforma, mas elas podem estar para equipamentos específicos, ou a gente pode estar pensando também em lugares, assim, localidades remotas, como algumas ilhas, ou então fazendas de pesca, né? Piscicultura. Ou seja, tentar fazer redes locais de energia sustentável em substituição a unidades tradicionais de diesel que têm um alto custo econômico e também ambiental. Então, basicamente, é isso. Pronto. Aí segue o meu contato. Foi bem rápido, tentei falar o máximo possível e estou à disposição se vocês tiverem de dúvida, tanto no nosso site quanto no meu próprio e-mail. Obrigada. Denise, muito obrigada, foi ótimo, bem amplo e acho que excelente. Bom, vamos agora partir para a última, CNPEM, por favor, Kleber. Olá, boa tarde, todo mundo consegue me escutar? Sim? Obrigado. Meu nome é Kleber Eduardo Vicente dos Santos, eu sou analista de inovação do CNPEM, especificamente da unidade Embrapi, CNPEM em biotecnologia. Pode passar, por favor. Pode passar o slide, por favor. Obrigado. O CNPEM, ele fica localizado na cidade de Campinas, que é aproximadamente 80 quilômetros de São Paulo, e nós somos uma organização social. Isso quer dizer o quê? Somos uma unidade privada, sem fins lucrativos, e nós trabalhamos sob um contrato com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O CNPEM, ele engloba 4 laboratórios nacionais, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que é um hub da nanotecnologia no Brasil, com o que há de mais avançado na observação da matéria na nanoescala. O Laboratório Nacional de Biociências, que ele trabalha muito no desenvolvimento e no drug discovery para novos medicamentos. O LNLS, ele é o nosso acelerador de partículas nacional, e ele também ele é a casa onde fica o Sirius, o nosso novo acelerador de partículas de 4ª geração. Vou comentar um pouquinho mais dele no final da apresentação. O LNBR, que é o nosso Laboratório Nacional de Biorenováveis, ele trabalha no intuito de tentar trazer valor e buscar trazer valor no processo de produção de biorenováveis. Próximo slide, por favor. A relevância do CNPEM para as indústrias ela é muito ampla. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho... desculpa, minha câmera não está ligada. Desculpa, achei que tivesse. Acho que agora ficou, né? O CNPEM, ele consegue atuar em diversos setores econômicos. O que eu vou chamar a atenção hoje é o industrial, que a gente pode trabalhar com TRLs partindo do 1 ao 6, dentro da Embrapi de 3 a 6. A gente entende que a gente pode trabalhar, e já tem trabalhado há algum tempo, com indústrias químicas, indústrias de óleo e gás, indústrias de tecidos. A gente tem tudo isso porque nossa infraestrutura, ela traz um entendimento de matéria e de energia muito interessante, e isso faz com que a gente consiga atuar nesses diversos setores. Próximo, por favor.
o CNPEM ele está incluído numa rede nacional de pesquisa, e essa rede nacional de pesquisa entende que a nossa biomassa e a nossa biodiversidade são 2 pontos chaves para o desenvolvimento de todas as tecnologias que a gente tem, que são nacionais. Esse desenvolvimento ele acontece com um entendimento diferenciado. A gente entende que dentro do Brasil a gente tem toda essa abundância e a gente entende que com a biotecnologia a gente consegue levar eles para a indústria. Próximo. O nosso modelo de atuação, ele é basicamente, pode-se entender ele de 2 maneiras diferentes. Numa primeira maneira, a gente entende o quê? A gente entende a biomassa, a gente desenvolve plataformas biológicas, que aí a gente tem fungos, tem leveduras, tem bactérias, que conseguem fazer a gente faz uma engenharia biológica com esses insumos, e a gente vai chegar até os biorrenováveis, sendo eles dentro do escopo de bioenergia, biomateriais e bioquímicos. Além disso, na bioenergia, a gente teve um foco muito interessante nos biocombustíveis. Próximo, por favor. Como a gente funciona? Pela nossa infraestrutura, a gente consegue entender a biologia molecular de uma maneira a biologia de uma maneira molecular e atômica, entendendo essa função mecanística das partes biológicas. A gente faz uma engenharia e um desenvolvimento para a gente fazer a conversão dessa biomassa, e a gente chega ao desenvolvimento de um processo todo até a chegada numa escala piloto. A nossa escala piloto chega a 300 litros, e a gente consegue fazer esse desenvolvimento tendo em vista tanto o aspecto econômico quanto o aspecto ambiental, dentro de uma análise de ciclo de vida. E a gente entende muito bem, pelo nosso passado recente, da integração com a cadeia produtiva e a cadeia de insumos. A gente faz tudo isso dentro da Embrapi com uma agilidade muito interessante, e a gente faz transferência de tecnologia também com uma agilidade muito interessante. Próximo slide. Obrigado. Para a gente conseguir visualizar essa transferência de tecnologia, em específico dentro de biotecnologias, nós temos 22 proteções de tecnologia que foram feitas no passado, 4 dessas já foram licenciadas. Em específico, essas 4 são enzimas para a indústria de biocombustíveis e a indústria alimentícia. Nesse contexto, e pelo nosso desenvolvimento, nós temos o prazer de poder falar que nós temos uma nacionalização de um coquetel enzimático preparado para transformação e para obtenção de etanol de 2ª geração, totalmente nacional. A gente conseguiu fazer toda a validação e a proteção dele em maio, e a gente foi capa do Valor recentemente. Próxima. O Sirius, que é o nosso mais novo membro da família CNPEM, ele é a próxima geração de lucíncrotron que existe no mundo. É a 4ª geração. É interessante destacar que ele vai facilitar e vai trazer à tona os desafios que a gente vai ter que desenvolver no futuro, não só na biotecnologia, como em materiais também. Acabou aqui minha apresentação. Se ficarem com alguma dúvida que eu possa responder, fiquem à vontade. Obrigado. Kleber, muito obrigada, tá? Foi ótimo também. Agora, temos ainda mais 8 minutinhos, 9, né, para a sessão de perguntas e respostas, e eu acho que vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível. Bom, a gente selecionou algumas perguntas aqui desde o começo, né? Eu e o Cláudio, nosso consultor. Vamos lá. Eu acho... Primeira pergunta é para o Jacob, tá? Lá na primeira apresentação. Jacob, a pergunta da Vitória, ela perguntou como funcionam os CIPs, né? Que são os Programas Estratégicos de Inovação, né? Na Suécia. Você poderia explicar um pouquinho mais, por favor, Jacob? Desculpa, como funciona o quê? Programa Estratégico de Inovação, o CIP, na Suécia. Ok. Claro. Funciona assim, que é uma como se fala, comunidade juntos de indústria e pesquisadoras
que tem um diálogo, e desde 2012 eles criaram várias agendas que eles acham, onde eles achou, como se fala, interesse comum. Tem agora, esses tipos têm como se fala, uma program leader ou program manager, que é da indústria e outro que trabalhando na Vinova, que é a agência de financiamento de pesquisa. E os dois são tipo pontos de contatos. E dentro desses ecossistemas, às vezes você coloca dinheiro de Vinova para vários chamadas de projetos. A vantagem é que não é preciso fazer tipo chamadas abertas, assim, porque você já tem elaborado onde você tem interesse da indústria, da sociedade e das capacidade das, como se fala, pesquisadoras. Essa é a vantagem. Você já tem mapeado onde você tem esse interesse dos ambos. Na verdade, só é preciso colocar recursos para criar um projeto junto com a indústria e mundo da pesquisa. Eu não sei se essa foi a resposta adequada. Obrigada, Jacob. No final, nós vamos fazer uma coletânea de todas as perguntas, né? De quem fez as perguntas, para quem deve responder, e a gente pode montar um documento, né? Um Q&A, e responder um pouquinho mais. Acho que assim a gente também economiza um pouquinho de tempo aqui no workshop e a gente tenta abranger mais perguntas, tá? Obrigada por enquanto. Eu vou para uma próxima pergunta interessante aqui da Vitória também, para a Denise. Denise, tá ligada? Sim, estou aqui. Vamos lá. Acho que é interessante, uma boa pergunta para todos, tá? Qual o valor máximo dos projetos a serem apoiados por meio dessa parceria? Se existe um limite de cada projeto? Acho que é uma boa pergunta para todos, bem esclarecedora. Bom, não existe, nem do nosso lado, nem do lado da Vinova. Os projetos, eles são negociados com as nossas unidades e também pelo lado da sueco, negociado com a financiadora, que no caso é a Vinova, e o que se espera, na verdade, é que as partes sejam equilibradas, quer dizer, o lado brasileiro e o lado sueco tenham mais ou menos a mesma proporção de orçamento, mas, na verdade, não há um limite de orçamento por projeto, nem para chamada, no caso da Suécia. Obrigada, Denise. Eu tenho uma outra pergunta que talvez você possa responder, Denise, também, que é como funciona a parceria com startups brasileiras dentro do mecanismo da Embrapi? A pergunta veio do senhor Felipe. Da mesma forma que qualquer outra empresa funciona. Ela pode apresentar uma proposta de projeto junto com uma unidade, ela pode, inclusive, dependendo do foco dela, usufruir de outros mecanismos que auxiliam na questão dos recursos que ela deve contribuir, como, por exemplo, recursos do SEBRAE, que também são não reembolsáveis, recursos do Rota 2030, dependendo do foco da startup, recursos do PPI. Então, temos, assim, uma série de ações que visam facilitar a participação de startups nos projetos da Embrapi, de um modo geral, que se aplicam também para a cooperação internacional. Denise, se me permite, o Paulo Curado, só um complemento, eu acho que todas as unidades Embrapi têm suportado as startups com outros tipos de trabalho, com outros tipos de serviço e suporte, né? Seria interessante as startups interessadas contactarem as unidades Embrapi, podem dar outros trabalhos de aceleração, outras vantagens para as startups interessadas, tá bom? Isso mesmo, Paulo, obrigada pela complementação. Tá, eu também recebi uma pergunta aqui geral, achei interessante, né, sobre se alguma unidade Embrapi tem projetos na área de produção de microalgas. Vem do senhor Kleber. As unidades, quem tem, poderiam se manifestar, por favor, e responder? Oi, Alessandra Kleber. Nós aqui da unidade Embrapi, Pagro Energia, a gente tem trabalhos com microalgas, sim.
A gente tem aqui a parte experimental, que a gente faz essa seleção, crescimento, e aí tem a parte também de escalonamento. Então, a gente está à disposição para conversar qual que é a demanda dele, e aí a gente pode fazer isso num segundo momento, tá? Mas a gente tem trabalho, sim, expertise nessa área. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Bom, no final todos vão receber a apresentação e aí tem o contato da Patrícia, né? Que pode ser interessante, né? Que mais? Acho que vem aí uma pergunta geral sobre a área de saúde, né? De que maneira a área de saúde está dentro da cooperação, né? Qual é o momento? Talvez o Jacob poderia falar um pouquinho sobre Life Science, que é uma área da cooperação, como é que é o plano, como que estamos. Jacob, por favor. De Life Science. Isso. Bom, nós temos um diálogo agora, não é? Que do lado do Brasil temos o MCT, que é o Ministério da Saúde, e do lado da Suécia temos esses Strategic Innovation Programs, e eles já estão em diálogo sobre o que tem interesse bilateral. Só que por causa da pandemia e do Covid foi um pouco atrasado. Eles estão no processo agora, finalizando um documento, um action plan, onde eles querem colocar essas áreas que têm interesse. Obrigada. Denise, gostaria de complementar? Sim, gostaria sim. Bom, nós temos algumas unidades que trabalham, que são focadas na área de saúde, como o CQMed, como o Polo do Ceará, mas dependendo exatamente do que se quer na área de saúde, a gente amplia muito, porque nós temos a inteligência artificial que pode ser usada na área de saúde, o próprio CPQD, temos também várias outras de tecnologia da informação que podem ser usados, internet das coisas. Então, assim, é uma gama enorme de possibilidades entre as nossas unidades. E agora, mais recentemente, também estamos credenciando unidades emergenciais na área de biotech. Então, temos mais coisas a oferecer. Se vocês tiverem uma pergunta mais específica, que gostariam de ficar parceiros, é só mandar uma pergunta para a gente, para mim em particular, mesmo para a Alessandra, que a gente pode ajudar a achar tanto a unidade quanto possíveis parceiros. Muito obrigada, Denise. Acho que é isso mesmo, gente. Vocês podem pegar os contatos, né? Depois mandar diretamente as perguntas ou continuar colocando no chat. Acho que não vai dar para a gente atender a todos, né? Aqui no nosso tempo, já estamos chegando, já são 16 horas, mas a gente vai tentar montar o Q&A e responder para todos vocês no prazo máximo de uma semana. Tem vindo algumas perguntas de pesquisadores de universidades, né, de que maneira que eles podem se integrar, né, cooperar com essa chamada Embrapi Vinova. Talvez seja interessante para a Denise Embrapi falar alguma coisa disso. Tem várias perguntas sobre. Poderia, Denise, falar alguma coisa? É um prazer, inclusive, botei até a minha câmera. Ativei a câmera. É uma pergunta muito importante, gente. As chamadas internacionais, as chamadas da Embrapi, de modo geral, e essa internacional em particular, elas são voltadas para o meio empresarial. Elas não são uma chamada voltada para o meio acadêmico, no sentido de apoiar projetos individuais de pesquisa. Então, necessariamente, tem que ser uma empresa brasileira ou estrangeira sediada aqui no Brasil, que opere aqui no Brasil, que vai fazer a proposta para a Embrapi, e, igualmente, vai fazer a proposta lá na Suécia para a Vinova. Isso é muito importante. Se um pesquisador estiver interessado em desenvolver um projeto inovativo, um processo inovativo, ela deve procurar uma empresa que se interesse pelo projeto, para que essa empresa apresente a proposta para a unidade. A empresa, na verdade, ela vai contratar a unidade para desenvolver o projeto dela, para resolver o problema tecnológico que ela tem. E o recurso é para essa solução tecnológica ser desenvolvida na unidade Embrapi. Portanto, aos pesquisadores que têm já uma relação grande com a Suécia, já têm um histórico e querem produzir alguma coisa, procure uma empresa brasileira e também uma sua contraparte sueca e façam essa negociação com a empresa, porque ela é que deve apresentar a proposta para a unidade Embrapi.
Mais alguma coisa, Alessandra? Será que eu fui clara? Acho que está ótimo. A gente tem uma pergunta aqui para o CNPEM, acho interessante, né? Sobre novos medicamentos, descoberta de medicamentos, o CNPEM poderia atuar? O senhor Kleber diz que ele já tem projetos nesse escopo. Isso, eu só queria deixar Kleber? isso claro. Oi, tudo bom? Vocês conseguem me escutar? Sim. Então, tá bom. Eu só queria fazer esse comentário porque algumas perguntas eu estava agora andando ali pelas perguntas do lado, não consegui ler elas durante a minha apresentação, mas a gente consegue consegue atuar nessa área sim. Como eu comentei, os 4 laboratórios nacionais, eles atuam em conjunto. Eu apresentei hoje um pouco mais sobre a biotecnologia, mas a gente consegue falar também sobre a biociência, que é o Laboratório Nacional de Biociências, que trabalha com essa descoberta de novos fármacos. Tá bom? Obrigada, viu, Kleber, pela informação. Acho que a gente já está terminando para a finalização, e aparece uma pergunta aqui sobre a área de arquitetura e urbanismo novamente. Se tem algum projeto na área, alguma coisa assim que a Embrapi cobre nas suas unidades, acho que é bem diferente e interessante. Denise, poderia? Claro. Olha, novamente depende muito do que se está querendo na área de engenharias ou arquitetura e urbanismo. É claro que a questão de novos materiais, que auxilia muito nessa área, pode ser um dos focos, né? E a gente tem unidades que trabalham com isso. Temos, enfim, novos materiais, o que eu vejo, o que mais que eu posso sugerir? Tem algumas competências tecnológicas que podem responder para necessidades da arquitetura e urbanismo, dependendo do foco. Agora, nós não temos uma unidade credenciada com essa competência especificamente. Denise, aproveitando, veio uma pergunta sobre propriedade intelectual, tá? Como fica a propriedade intelectual dentro dos projetos? Bom, essa é uma pergunta que é muito interessante, porque todos querem saber, né? A Embrapi, sede nós aqui em Brasília, nós não interferimos na negociação sobre propriedade intelectual que é feita entre a empresa e a unidade, no caso do Brasil, e depois que essa discussão já estiver definida e madura, isso vai ser também compartilhado com os parceiros suecos e os financiadores suecos. Então, em outras palavras, nós não interferimos na negociação sobre a propriedade intelectual. Isso fica a cargo da empresa que vai contratar e a unidade que vai desenvolver o projeto. E assim, dando uma noção, nós somos muito liberais quanto a isso, quer dizer, vocês vão discutir porque é um produto que vai para o mercado, obviamente isso tem interesse de que gere muito lucro, que gere muitas coisas boas para o país, que aumente a nossa capacidade de competitividade. Então, é uma questão que é muito aberta em relação aos interesses das empresas. Obrigada. Denise da COP, é uma pergunta direta para você, interessante. Há alguma linha de pesquisa na área de urbanismo na COP UFRJ? Sem som, Denise. Alô? Agora ouvimos, Denise. Bom, eu imagino que sim, mas na área de arquitetura. Na COP mesmo, a gente tem alguma coisa da área de construções sustentáveis, isso a gente tem sim, construções orgânicas de bambu, uma série de tecnologias que nós estamos trabalhando. Agora, não são projetos ainda em Embrapi, mas a gente tem sim. Excelente. Bom, a Lorenza que fez essa pergunta, depois vai poder ter acesso ao contato da Denise, acho que vocês podem continuar o diálogo. Bom, eu acho que já está no momento aqui da gente partir para o encerramento. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, tá? Eu acho que foi muito ótimo, muito rico, muitas perguntas. Nós vamos montar o Q&A, né, como falamos com vocês, que vai ser mais esclarecedor, bem como distribuir a apresentação e a gravação do workshop. Estará disponível no nosso canal de YouTube para sanar mais dúvidas, né? Muito interessante. Falando sobre nossos workshops, né, nós vamos ter mais uma edição no dia 18 de agosto, né? Já alinhado entre CISB, Embrapi e outras unidades, acho que vai ser um grande prazer contar com vocês. E também sobre propriedade intelectual, vai haver um workshop Brasil-Suécia, né, que o CISB vai organizar com a RISE, o nosso projeto, nosso parceiro na iniciativa do ISB, no início de setembro.
tá? Vai ser internacional, os dois lados, e acho que vai ser muito interessante e convidaremos todos vocês, será um prazer. Gostaria de convidar, agora eu não sei se o Carlos está ainda disponível. Não, o Carlos saiu. Denise, então, por favor. Pois não. O Carlos teve que sair, gente, ele pediu licença. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer ao CISB, a Embaixada da Suécia e às nossas unidades que fizeram um belo trabalho aqui apresentando as suas competências. Dizer que nós estamos à disposição para ajudá-los a identificar possíveis parceiros, a esclarecer dúvidas, a mostrar como a Embrapi funciona nos mínimos detalhes. Não tenham receio de entrar em contato conosco via e-mail ou mesmo por telefone, é para isso que nós estamos aqui, e eu espero ter o prazer de ver muitos projetos acontecendo no âmbito da Embrapi e da Vinova. Muito obrigada, Alessandra, por tudo, foi muito bom. Muito obrigada, então, a partir de agora, encerramos e contamos com vocês nas próximas edições. Obrigada a todos. Até logo. Obrigado. Obrigada.